Então, gente, boa noite. São 6h25. Vamos iniciar o nosso encontro síncrono da semana. Na semana passada, nós estudamos 3 tributos, né, que foram os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E essa semana nós temos mais 2 tributos para estudar, o empréstimo compulsório e as contribuições, que se dividem em várias. E vamos também iniciar a última unidade do semestre, que é a unidade 6, que vai tratar da relação jurídico-tributária, e vamos começar falando da hipótese de incidência. Esse é um conteúdo dessa semana. Antes de começar, vamos fazer aqui o estudo de casos de semana passada. Antes de iniciar a análise dele, alguém ficou com alguma dúvida no estudo de caso de semana passada? Não, ninguém teve dúvida. Eu vi que a maioria de vocês copiou o gabarito da OAB, né? Tá certo, né? A resposta da OAB estava certa mesmo ali, né? Então, mas é importante era vocês terem entendido, né? Terem olhado as súmulas vinculantes que o gabarito se referia, né? Terem estudado o assunto. A finalidade era vocês fixarem o conteúdo. Então, vamos lá. O estudo de caso, ele tinha a seguinte informação. O município Beta instituiu, por meio de lei municipal, uma taxa de limpeza, cujo fato gerador é exclusivamente o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar de imóveis no município. A lei também determinou a utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa. E então, em razão disso, se perguntava: o fato gerador da taxa determinada pela lei violou a Constituição da República? E aí a resposta era não, né? Não violava, por quê? Porque ele observava os requisitos de uma taxa. E esses requisitos estão tanto lá no artigo 145 da Constituição, como também no Código Tributário, no artigo 77. Então, a gente tem o seguinte, que a taxa é o tributo que é devido em razão da prestação de serviço público ou o exercício do poder de polícia, que não é o caso, aqui a gente está falando do serviço público, mas o serviço público ele tem que ter algumas condições. Quais condições? Ele tem que ser divisível e específico, tem que ser utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. Então, veja, a coleta de lixo domiciliar, que era o caso apresentado, ele atende ao requisito da divisibilidade. O que é ele ser divisível? É ele poder ser destacado em unidades autônomas de prestação do serviço, de maneira que você saiba qual serviço está prestando para cada contribuinte. E na coleta de lixo domiciliar, o lixo ele vai passando, né, o caminhão do lixo, enfim, o equipamento público que vai recolher o lixo, ele passa em cada uma das casas. Então, aí você tem é, é, uma divisibilidade no serviço. E ele também além de divisível, ele tem que ser específico, ou seja, ele não pode ser um serviço genérico. Limpeza urbana. Limpeza urbana engloba várias coisas, engloba não só a coleta de lixo domiciliar, engloba o tratamento do aterro sanitário, engloba a varreção de rua. Então, não pode ser um serviço genérico ou geral, ele tem que ser um serviço específico. E aí vem a especificidade exatamente na definição de que ele é a coleta de lixo domiciliar. Então, em razão disso, ele não ofende, né, a Constituição, e o Supremo consagrou esse entendimento na súmula vinculante 19. A súmula vinculante 19 fala o seguinte: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição, certo? Essa é a súmula vinculante 19. Então, em razão disso, né, não existiria nenhuma violação. A letra B perguntava o seguinte: a base de cálculo adotada pelo município Beta violou a regra constitucional de que taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos? E aí eu lembro que na aula, inclusive, eu bati nesse ponto, né, que é o entendimento que o Supremo consagrou na súmula vinculante 29. A súmula vinculante 29 tem o seguinte teor: é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa
de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. E aí vocês lembram que na aula passada eu dei exatamente o exemplo da base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel. E aí, por exemplo, eu dei o exemplo de que se eu pegasse uma taxa, que é o caso da questão, e essa taxa ela considerasse a área do imóvel, a área do imóvel ela é um dos elementos da base de cálculo do IPTU, mas não é a base de cálculo do IPTU, porque a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O que é o valor venal? O valor de venda do imóvel. E o valor de venda é o quê? A área, não, a metragem quadrada do imóvel vezes o valor do metro quadrado. Então, utilizar um dos elementos, e aqui na questão, ele utilizava como parâmetro da taxa a área do imóvel. O fato de utilizar a área do imóvel como parâmetro não configura violação, a vedação constitucional de que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo de um imposto, porque o que se está usando é um dos elementos da base de cálculo, e não a base de cálculo integral do IPTU. Então, em razão disso, não haveria violação constitucional em razão da base de cálculo adotada pelo município, certo? Conforme a súmula vinculante 29, que eu acabei de explicar para vocês. Ok aí, gente? Alguma dúvida aí sobre o estudo de caso de semana passada? Podemos passar ao conteúdo da semana? Bom, então, diante do silêncio, eu imagino que sim, né? Então, vamos em frente. Então, vamos agora estudar o conteúdo da semana, em que nós tivemos um conteúdo sobre empréstimo compulsório, sobre as contribuições, aí englobando várias espécies de contribuições, e a hipótese de incidência, já o primeiro conteúdo da unidade 6. Beleza aqui, Davi, Leandro, obrigado aí pelo feedback aí. Certo. Então, vamos lá. Em relação, antes de entrar propriamente no empréstimo compulsório e nas contribuições, eu queria saber se ainda ficou alguma dúvida sobre impostos, taxas e contribuições de melhoria, que foi nosso conteúdo de semana passada. Ainda ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Se não ficou, eu vou tratar então do conteúdo dessa semana. Tá joia? Então, sobre empréstimo compulsório, alguma dúvida, alguma questão que vocês teriam? Nada? Sobre contribuições, alguém ficou com alguma dúvida sobre contribuições? Davi, na AV2 a gente vai saber, é verdade, né? É a hora da verdade, não é isso? Mas não, mas a AV2 vai ser tranquilo. Quer dizer, se vocês, né, estudarem, né? Mas para mim está super tranquilo a AV2. Né? Vamos lá. Boa noite, Francisco. Então, em relação às contribuições, não ficou nenhuma dúvida, ninguém ficou com dúvida. Depois, a hipótese desse, daqui a pouco a gente conversa sobre ela. Então, eu vou fazer uma passagem e vou enfatizar alguns aspectos importantes, né, do empréstimo compulsório e das contribuições. O empréstimo compulsório, ele, na verdade, não tem aspectos tão relevantes porque ele é um tributo pouco utilizado. E ele é pouco utilizado justamente porque ele é um empréstimo. Ele é compulsório, por força de ser tributo, né? Lembra que tributo é a prestação pecuniária compulsória, mas ele é um empréstimo, no sentido de que a União, e só a União pode instituir empréstimo compulsório, primeiro ponto importante da gente lembrar, somente a União tem competência para instituir empréstimo compulsório, e a União, quando ela institui, depois, na mesma lei que ela institui, ela tem que marcar prazo para devolver. Então, é um tributo que ele tem a carga cogente, né, a carga coercitiva, mas depois gera uma obrigação para o ente federado. Então, por isso que o empréstimo compulsório ele não é muito utilizado, porque, por ser um tributo, ele já tem a característica de ser repelido pela sociedade. Né? Então, mais um tributo para pagar. E ainda por cima, vou pagar e vai me devolver daqui a 10 anos. Né? Então, é melhor, já que é para ter um desgaste, né?
a opção política que se adota é o aumento dos tributos que já compõem o sistema tributário, e não a criação de um empréstimo compulsório. Então, por isso que ele não é muito utilizado. Ele foi utilizado na época do Proálcool, ele foi utilizado na época da Constituição de Itaipu, que houve um empréstimo compulsório para garantir ali o fortalecimento da, da malha energética, né, do serviço energético do país, mas né, na Constituição de 88 nós tivemos o adicional adicional sobre o frete da Marinha Mercante, então havia lá que quem fazia fretes marítimos, né, tinha que pagar esse adicional que era um empréstimo compulsório, né, que era para reaparelhar a Marinha Mercante. É o último que a gente tem notícia. Então, é um tributo que não é muito utilizado. Tá? Outro ponto importante, empréstimo compulsório, então, só quem é competente é a União e sempre deve ser instituído por meio de lei complementar, mesmo que seja em razão de calamidade pública ou de guerra. Né? Ele sempre vai ter que ser instituído por lei complementar. Então, apesar de ser uma situação de urgência, essa situação de urgência não vai excepcionar o uso de uma lei complementar. Tá? Atenção para isso. Porque, às vezes, você pode pegar numa prova lá, o examinador colocar numa questão objetiva, e você pensar que na guerra, você lembrar do imposto extraordinário de guerra. O imposto extraordinário de guerra é por lei ordinária. Mas o empréstimo compulsório, ainda que seja por situação de guerra, ele tem que ser instituído por lei complementar. A única excepcionalidade é que ele vai fugir da regra do princípio da anterioridade. Então, ele não vai ter que esperar o exercício seguinte, ele vai poder ser cobrado no próprio exercício. Tá? Mas ele, ainda assim, terá que ser por meio de lei complementar. Tá bom, gente? Atenção para isso aí. Então, a outra possibilidade é quando você tem um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, são duas possibilidades: ou calamidade pública e guerra externa, ou então investimento público de relevante interesse nacional. Tá? Urgente e de relevante interesse nacional. Então, no caso desse investimento público, a gente precisa observar o seguinte, que aí, apesar do investimento público ser urgente, mesmo assim ele vai ter que aguardar o princípio da anterioridade. Então, ele só vai poder ser cobrado no exercício seguinte. Tá? Então, cuidado, que às vezes os examinadores gostam de usar a palavra urgente e confundir o candidato, confundir ali o examinando. O fato de um investimento público ser urgente e de relevante interesse nacional, ele autoriza a instituição do empréstimo compulsório por lei complementar, mas ainda assim, esse investimento, esse empréstimo decorrente dessa necessidade de investimento, só pode ser cobrado no exercício seguinte. Então, ele tem que observar o princípio da anterioridade. E a Constituição também ela exige que, no caso do empréstimo compulsório, o valor arrecadado, ou seja, sua receita, está vinculada à despesa que o gerou, que o gerou sua cobrança. Então, no caso do empréstimo compulsório, nós teremos, então, que essas despesas de guerra externa, por exemplo, vão ter esse dinheiro do empréstimo compulsório só pode ser usado para despesas de guerra externa. Despesa com a calamidade pública. O recurso arrecadado só pode ser usado para as despesas de calamidade pública. Investimento de relevante interesse nacional e de caráter urgente. Esse valor arrecadado só pode ser usado para esse investimento, não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade. E o que é interessante aqui no empréstimo compulsório é o artigo 15 do Código Tributário, que eu chamo a atenção de vocês, gente. O artigo 15 do Código Tributário, ele regulamenta o empréstimo compulsório. Mas cuidado, gente, esse artigo 15 ele é anterior à Constituição de 88. Então, você não pode ler o artigo 15 e achar que ele vai se aplicar integralmente ao ordenamento jurídico atual. Por quê? Se você vê lá, o inciso primeiro fala de guerra externa, beleza, tranquilo. Segundo, calamidade pública, beleza. Não fala aqui do investimento, então quer dizer que não pode cobrar? Pode.
só que o Código Tributário não foi atualizado, mas o investimento está previsto constitucionalmente. Agora, no inciso 3º do artigo 15, gente, presta atenção, ele fala conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Eu pergunto a vocês, está correto? Pode instituir empréstimo compulsório para absorver o poder aquisitivo? Seria uma forma de intervenção na economia. Pode instituir esse empréstimo compulsório? Não, Davi, não tem exceção, não. Na verdade, só quem pode instituir empréstimo compulsório é a União, viu? Não, mesmo sendo uma calamidade pública estadual, o Estado não tem competência para instituir empréstimo compulsório, certo? A mesma coisa o município, tá? Então, só quem tem competência para empréstimo compulsório é a União, e aí não tem exceção, tá bom? E aí eu pergunto, em relação a esse artigo 15, inciso 3º, pode instituir empréstimo compulsório para absorver o poder aquisitivo temporariamente, conforme está no artigo 15, inciso 3º? O que vocês acham? E aí, pode, não pode? Tanto faz? Se ele não foi recepcionado, né? Boa noite, desculpa Ele não interromper. foi. Boa noite. Não, eu queria que alguém participasse. Eu queria saber se fora o Davi tinha mais alguém aí. A Pávila, que falou que não, né? A Pávila e o Leandro aí. Ele não foi recepcionado, exatamente. Né? Ele não foi recepcionado. Eu estou falando isso porque às vezes o aluno vai, abre o código, e às vezes o código não menciona essa não recepção, alguns mencionam, outros não, né? E aí você embarca porque acha que está no código, né? E, então, atenção, tá? Obrigado aí pela participação aí, Leandro, Pavla. De fato, não, esse inciso 3º, ele não foi recepcionado, tá bom? Então, não cabe empréstimo compulsório para absorção temporária de poder aquisitivo, tá bom? Esse inciso não foi recepcionado pela Constituição de 88, tá joia? Sobre empréstimo compulsório, o que era relevante era isso. Alguma pergunta sobre empréstimo compulsório? Então, vamos lá. Contribuições, certo? As contribuições, elas estão previstas no artigo 149 da Constituição. E também 149A, que fala lá da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. O artigo 149, ele começa nos trazendo que compete à União. Então, a princípio, e aí vai entrar aquela pergunta do Davi, aqui a gente tem exceção, Davi. A princípio, só quem tem competência para instituir as contribuições é a União. Por que eu estou falando a princípio? Porque eu tenho as exceções do parágrafo 1º, que eu vou comentar, e o próprio artigo 149A, que também é uma contribuição, ele é uma exceção à regra geral. Mas todas são exceções constitucionalmente estabelecidas. Então, regra geral é o quê? Só quem pode instituir contribuições é a União. Regra geral. Daqui a pouco a gente fala nas exceções. E são várias as contribuições que a União pode instituir. Ele começa dizendo assim, contribuições sociais. O que são as contribuições sociais? As contribuições sociais são aquelas reguladas no artigo 195 da Constituição, que são as contribuições para a Seguridade Social. A União, então, tem a competência para instituir as contribuições sociais, que vão custear a Seguridade Social. E como essa contribuição ela está destinada a uma entidade e uma atividade específica, elas são chamadas de contribuições paraestatais. Por que são, melhor dizendo, são tributos paraestatais? Por que paraestatais? Porque eles são destinados a entidades paralelas ao Estado, autarquias, fundações. Então, por isso que são denominados tributos com função paraestatal, as contribuições. Então, a contribuição social, ela tem por finalidade
custear a Seguridade Social. E aí, gente, Seguridade não é só lá a aposentadoria, não é só a Previdência Social. A Seguridade engloba saúde, previdência e assistência social. Então, atenção para isso, que essa arrecadação das contribuições sociais, ela não se destinam exclusivamente à Previdência Social, também à Previdência Social, mas elas têm outras destinações, porque é a saúde e a Seguridade Social. E lá no artigo 195, a respeito das contribuições, a gente tem várias espécies de contribuições sociais, né? O artigo 195, ele fala, primeiro, contribuição social do empregador, da empresa, da entidade equiparada. Aí essas contribuições vão incidir sobre folha de salários, é aquela contribuição que o empregador paga, contribuição social que o empregador paga em relação ao salário do empregado. É a parte da Previdência Social que é arcada pelo empregador. Ela incide sobre a folha de salários. O segundo é sobre receita ou faturamento. E essa contribuição que incide sobre a receita ou faturamento é a chamada de COFINS. Quando vocês escutarem a sigla COFINS, ela está se referindo a essa contribuição que incide sobre a receita ou faturamento. E a outra é a contribuição sobre o lucro, que é a chamada CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido. Quando vocês verem essa sigla, ela se refere a essa contribuição social que é arcada pelo empregador. Então, a contribuição do empregador sobre a folha de salários, a contribuição sobre o faturamento e a contribuição sobre o lucro líquido. Todas essas contribuições são destinadas à Seguridade Social. Além dessas, também tem a contribuição do trabalhador destinado também à Seguridade Social, que incide sobre o salário do trabalhador, que, na verdade, é a cota parte do trabalhador da Previdência Social. Então, essa contribuição do trabalhador, ela é uma contribuição que vai incidir sobre o salário dele. Quem vai fazer a retenção vai ser o empregador é obrigado a repassar à Seguridade Social. Outra é sobre a receita de concursos de prognósticos. Quando você vai lá fazer sua fezinha na Mega Sena, né, na Lotomania, enfim, nesses jogos oficiais, né, na Loteria Federal, parte do valor que você paga, ele é destinado para a Seguridade Social. Essa contribuição que incide sobre os concursos de prognósticos. E a última é do importador sobre bens ou serviços do exterior. Na importação, além de incidir imposto de importação, IPI, quando o produto é industrializado, IOF pela operação de câmbio, ICMS, no caso de mercadoria, ainda vai incidir também a contribuição do importador. E essa contribuição é destinada à Seguridade Social. É interessante eu abordar com vocês, rapidamente, que essas contribuições que eu falei agora, notadamente a contribuição da receita ou faturamento, a contribuição sobre o lucro, a contribuição do importador, essas contribuições vão ser abrangidas, caso a reforma tributária seja aprovada, abrangidas pela chamada contribuição CBS, Contribuição de Bens e Serviços, né? Que vai ser uma única contribuição que vai englobar todas essas contribuições. Então, ao invés de se pagar uma contribuição para o faturamento, né, da Seguridade Social sobre o faturamento, outra sobre o lucro líquido, outra na importação, o que vai acontecer é que todas essas contribuições elas vão ser unificadas, além de outras, né, PIS, PASEP, todas essas contribuições vão ser unificadas num único tributo, que vai ser essa contribuição sobre bens e serviços. Vai ser uma única contribuição. É uma forma de tentar diminuir, né, a complexidade do sistema tributário. E essa única contribuição, ela vai substituir
todas essas contribuições previstas aí na Constituição, exceto a questão do empregado, do empregador e do empregado, tá? Essa continua. Mas essas que, sobre a atividade econômica em si, sobre faturamento, lucro, importação, isso tudo vai ser englobado numa única contribuição. Mas é importante lembrar que esse projeto ainda está em tramitação, a gente não sabe como o Congresso vai decidir essa matéria. Então, explicado aqui as contribuições, quais são as contribuições sociais, né? E aqui o objetivo, gente, não é aprofundar e discutir cada uma delas, não. É vocês conhecerem as contribuições, tá bom? Nem haveria condições da gente esmiuçar cada uma delas, tá? Esse assunto ele vai ser melhor abordado no tributário 2, tá bom? Em relação, então, às contribuições sociais, já falamos. E aí temos uma outra contribuição, uma segunda contribuição, que é de competência da União, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. E o nome já diz, né? Ela é uma contribuição que tem a finalidade de intervir numa situação de interesse da economia ou interesse social. Essa contribuição, portanto, ela tem uma função extrafiscal. Lembra quando a gente estudou, falou do imposto de importação, exportação, e aí a gente viu que eles têm uma função extrafiscal, uma função de intervenção na economia? Da mesma forma aqui, quando eu falo nessa contribuição de intervenção no domínio econômico, eu estou falando de uma contribuição que tem a finalidade de intervir em determinada situação econômica. Hoje nós temos uma contribuição em vigor, que é a CID Combustíveis, vocês já ouviram falar, ouviram matérias sobre isso, né? Há uns anos atrás, há 2 anos atrás, teve aquela greve dos caminhoneiros, uma das reivindicações era a retirada da CID Combustíveis do óleo diesel, para diminuir o custo do óleo diesel, né? Então, a CID Combustíveis é uma contribuição de intervenção no domínio econômico atualmente em vigor, tá? Uma coisa importante que a gente precisa observar na contribuição de intervenção no domínio econômico é o que está no parágrafo 2º do artigo 149. O parágrafo 2º do artigo 149, ele traz regramentos para a incidência tanto da contribuição social como da contribuição de intervenção no domínio econômico. Eu deixei para falar agora, eu não falei na contribuição social, mas o que eu falar agora vai valer também para a contribuição social. Na contribuição de intervenção no domínio econômico e na contribuição social, essas duas contribuições não podem incidir na exportação. Então, temos uma imunidade no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, porque veda a incidência, seja da contribuição social, seja da contribuição de intervenção no domínio econômico, na exportação. Então, a natureza jurídica do inciso 1º do artigo 149, parágrafo 2º, é de imunidade, certo? Inciso 2º, incidirá também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Aqui está tranquilo, ele está dizendo só que vai incidir, né? Lá no 195 fica claro que vai incidir na importação, tanto é que uma das hipóteses de incidência é a importação. E aqui o parágrafo 2º do 149, inciso 2º, ele autoriza essa incidência na importação. E autoriza também para a CID, né, para a contribuição de intervenção no domínio econômico. E inciso 3º, ele vem agora dizendo como é que vão ser as alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico. E ele fala que as alíquotas elas podem ser ad valorem, tendo por base o faturamento, receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. O que ele quer dizer? Que na contribuição de intervenção no domínio econômico, você pode ter uma base de cálculo, uma alíquota que vai incidir sobre situações que também são base de cálculo de impostos. É isso que ele quer dizer. Não há problema você ter uma base de cálculo, uma alíquota incidindo sobre uma base de cálculo, lá na CID, que também seja a base de cálculo de um imposto. E aí ele está querendo aqui nos apresentar o seguinte,
que essa alíquota ad valorem, ela pode, então, ter essa mesma base de cálculo de outros impostos. Diferente lá da regra da taxa, né, gente? Lembra lá que na taxa, no 145, parágrafo 2º, diz que não pode ter a mesma base de cálculo de impostos? E aqui, na contribuição de intervenção do domínio econômico e também nas contribuições sociais, pode sim ter a mesma base de cálculo de imposto. Pode incidir sobre faturamento, pode incidir sobre receita bruta, pode incidir, né, também sobre o valor na importação, o chamado valor aduaneiro. E a pergunta, né, que não quer calar, o que é a alíquota ad valorem? Eu falei aqui, né, e eu pergunto, né, o que é a alíquota ad valorem? E aí, gente, nada? Beleza, Davi, tem a ver com valor. Ad valorem, né? Agora, como assim o valor? É um valor fixo? É um valor sobre valor? Como que é esse valor aí que você falou, Davi? Você resolveu 10% do problema, restou 90%. Ad valorem, e aí, gente, ad valorem quer dizer sobre o valor. Quando ele fala ad valorem, é porque você vai ter uma aplicação de uma alíquota. Toda alíquota vai ser um percentual que vai incidir sobre o valor. Por isso, ad valorem, sobre valor. Então, quando eu falo em alíquota ad valorem, a alíquota ad valorem sempre vai ser um percentual que vai incidir sobre o valor. Tá certo? Pronto, Rebeca, é isso mesmo, percentual sobre o valor. Muito bem. Tá jóia, gente? Gravem isso para vocês nunca mais se confundirem quando vocês pegarem na prova uma questão que fale de alíquota ad valorem ou de alíquota específica. E o que é alíquota específica? Aí já é diferente. A alíquota específica é quando eu tenho um valor pré-determinado de tributo. Por exemplo, a alíquota específica na CID Combustíveis, nós temos alíquotas específicas. Ele fala lá, por exemplo, que a CID Combustíveis vai ser de 0, até 0,12 centavos por litro. Isso é o quê? É uma alíquota específica. Qual que é a alíquota da CID Combustíveis? 0,12 centavos, até 0,12 centavos. É específico. Veja que não é um percentual sobre o valor da venda, sobre o valor do combustível. Não, 0,12 centavos, né? 12 centavos. Tá? Eu não sei se é esse valor, não, mas ele tem valores lá, são vários valores, são várias alíquotas específicas. Ou seja, ele bota lá tantos reais por um litro, né? Tantos centavos por um litro. Então, isso é uma alíquota específica. Veja que você não vai aplicar um percentual sobre um valor. Sim, Davi, ela vai ser fixa de acordo com a unidade de medida, tá certo? Então, assim, esse exemplo que eu estou dando, né, que é o exemplo da CID Combustíveis. Então, vai ser, por exemplo, 12 centavos por litro. Pronto. Né? Se eu comprar 10 litros, eu vou pagar, né, R$ 1,20, né? E assim vai. Né? Vai ser fixa de acordo com a unidade de medida. Pode ser por metro cúbico, né? Tantos reais por metro cúbico. Algumas taxas do IBAMA, por exemplo, elas são alíquotas específicas. Então, para você tirar lá um alvará para desmatar determinada área, você paga lá R$ 150 por metro cúbico. Então, lá estima lá a quantidade de madeira que vai ser extraída e você vai pagar R$ 150 por metro cúbico, por exemplo. Né? Então, isso é uma alíquota que é específica. E na CID Combustíveis, nós temos a alíquota específica, que a unidade de medida é litro. Então, ele diz lá tantos centavos por litro. Tá bom? Então, essa é a diferença para a alíquota ad valorem e a alíquota específica. E voltando, então, lá no parágrafo 2º do artigo 149, nós temos que a alíquota, então, ela pode ser ad valorem, ou seja, um percentual que vai incidir sobre um valor, né?
que vai ter por base, vai incidir sobre o quê? Pode ser o faturamento, pode ser a receita bruta, pode ser o valor da operação, pode ser o valor aduaneiro na importação, significando o seguinte, que não tem problema que tenha a mesma base de cálculo de um imposto. E segundo, vai ser específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, quando a alíquota é específica, ela vai incidir sobre metro cúbico, sobre litro, sobre quilo, vai depender sobre o que vai incidir essa contribuição de intervenção do domínio econômico, tá certo? Mas ela não vai ter relação com o valor do produto, percebem? Ela não vai levar em conta o valor do produto. Ela vai levar em conta a quantidade ali, o metro cúbico, o litro, o metro, o quilo, tá certo? E, ok, entenderam aí o parágrafo 2º do artigo 149, que é um assunto que eu deixei para a aula aqui, né? Eu não abordei isso na videoaula, né? Propositadamente deixei para a gente abordar aqui. E aí, então, contribuição do domínio econômico. Ficou alguma dúvida sobre contribuição do domínio econômico? Essa é a segunda contribuição que compete à União. Vamos à terceira. Contribuição de interesse das categorias profissionais, tá certo? Essa contribuição de interesse das categorias profissionais são contribuições de caráter parafiscal. Por quê? Porque estão destinadas a autarquias. Que autarquias? As autarquias que regulam o funcionamento das profissões. OAB, Conselho de Engenharia, Conselho de Medicina, Conselho de Farmácia, Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração, qualquer profissão regulamentada, qualquer profissão que tenha uma lei que regula essa profissão, essa profissão ela possui uma autarquia que organiza a atividade profissional. E a organização dessa atividade profissional, ela vai levar em conta exatamente esse interesse do Estado de que as profissões sejam desempenhadas de forma a atender a necessidade da sociedade, tá certo? Então, o que nós vamos encontrar é o quê? Essas entidades profissionais, elas, para funcionar, elas vão cobrar uma contribuição. Elas vão cobrar com base em quê? Numa lei federal, porque vai ser a União que vai instituir a contribuição de interesse de cada categoria profissional. Normalmente, cada lei que regulamenta uma profissão, ela já diz as contribuições. Se você for lá no Estatuto da OAB, você vai ver as contribuições que estão reguladas no Estatuto da OAB. Né? E ali são tributos, são contribuições que a União estipula para regular e manter o funcionamento da Ordem dos Advogados, que é a entidade que fiscaliza e verifica o controle da atividade profissional do advogado. E aí, como é que ela vai funcionar? Utilizando esses tributos, que são as contribuições que vão estar lá na lei que regula, que institui lá a profissão do advogado e regula o funcionamento da Ordem dos Advogados. E eu estou dando esse exemplo porque nós estamos no curso jurídico, eu podia usar o mesmo exemplo para o Conselho de Medicina, para o Conselho de Farmácia, de Odontologia, de qualquer outra profissão. Então, essa contribuição é uma contribuição também instituída pela União no interesse de cada categoria profissional. Ok para essa contribuição? E a última contribuição é a que fala do interesse de categorias econômicas, tá? Essa contribuição ela é voltada para o funcionamento de entidades e, portanto, ela também tem um caráter parafiscal. O funcionamento de entidades que vão atender a determinadas categorias econômicas. Por exemplo, a indústria. Então, você tem os industriários. Então, você vai ter ali o SESI, o SENAI, que são serviços para atender os interesses da indústria. Então, lá no SESI, você vai ter cursos para qualificar profissionais que vão trabalhar na indústria. A mesma coisa no comércio, SESC, SENAC, nos transportes, SEST, SENAT, na agricultura.
também você tem o serviço da agricultura também. Então, essas entidades, elas funcionam em razão de leis federais que criam essas entidades e também de tributos, no caso, contribuições de interesse de categorias econômicas que vão regular o funcionamento dessas entidades, ou melhor dizendo, os tributos que vão manter o funcionamento dessas entidades. Então, você tem contribuições que são pagas pela empresa, pela indústria, né? São pagas pelo industriário, pelo empregado da indústria, a mesma coisa no comércio. E aí, em razão dessas contribuições, esses serviços eles se mantêm e podem atender a interesses tanto do empresário que atua no setor econômico, como do trabalhador que trabalha, né, que atua nesse setor econômico profissionalmente. Certo? Ok para essas contribuições de interesse de categorias econômicas? E aí, professor? Diga aí, Leandro. Só para revisar. Sim, Então, as sociais, elas têm natureza paraestatal, também. aí E as de intervenção do domínio econômico é extrafiscal, né? extrafiscal, isso. E as outras duas são parafiscais, São né? pagos Beleza. fiscais também, assim como a contribuição social. Tá joia? Tudo certo. Beleza, meu amigo. Então, vamos aqui a nossa próxima. Bichinho de luz. Vamos aqui, então, a respeito das contribuições aqui. Não tem mais. Né? Ah, sim, faltou eu falar as exceções aqui. Aí acontece, aqui eu falei da competência da União, certo? Mas eu falei com vocês que tem exceções. Quais são as exceções? As exceções estão no parágrafo 1º do artigo 149. O parágrafo 1º do artigo 149, ele fala o seguinte, que os estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio do regime previdenciário do artigo 40, cuja alíquota não pode ser inferior à alíquota da União. O que é isso? Existe a possibilidade de cada ente federado criar o seu regime próprio de previdência. Então, por exemplo, no Estado você tem o regime próprio de previdência dos servidores do Estado. Alguns municípios têm regime próprio de previdência dos servidores municipais. Então, eles têm lá um fundo, tem uma autarquia que cuida da previdência dos servidores. Obviamente que pode haver opção pelo regime geral de previdência. Então, você pode ter um município que opte por não ter seu regime próprio de previdência, e aí os servidores, ou então o Estado também, pode ser, né? Mas no caso, todos os estados têm seu regime próprio de previdência. Mas o município ele pode optar por não ter regime próprio, e o que vai acontecer? O servidor lá ele vai aposentar pelo regime geral, e o município vai recolher para o regime geral de previdência, para o INSS. Se ele optar pelo regime próprio, que é o regime do artigo 40, o artigo 40 da Constituição trata do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Se o ente optar pelo regime próprio de previdência, ele precisa cobrar a contribuição previdenciária dos seus funcionários, dos seus servidores. E aí, por isso, o parágrafo 1º do artigo 149, ele diz que estados, Distrito Federal e municípios poderão cobrar, instituir contribuição dos seus servidores para custear o regime próprio de previdência. Então, essa competência de estados, Distrito Federal e municípios para instituir contribuição é somente a contribuição social do seu servidor para custear o regime próprio de previdência. E somente essa contribuição que o Estado, Distrito Federal e município vai instituir. Certo? Conforme o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Além dessa exceção, o artigo 149-A também traz uma exceção a essa regra. Qual que é a regra? Que só a União institui contribuições. O artigo 149-A trata da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa contribuição, ela incide, ela é cobrada em cada município ou no Distrito Federal, conforme o consumo de energia. E ela tem a finalidade de
manter, de financiar o serviço público de fornecimento de energia. Então, existe muita controvérsia sobre a natureza jurídica dessa contribuição. Alguns entendem que essa contribuição teria a mesma natureza jurídica de uma taxa, mas não pode ser. Esse raciocínio está equivocado. Por quê? Porque o serviço de iluminação pública é um serviço público geral. Ele não é específico, ele não é divisível. Você não consegue saber quem é que está sendo beneficiado pela iluminação pública. Toda a coletividade está. Então, em razão disso, que ele não pode ter essa natureza jurídica de taxa, embora alguns doutrinadores defendam isso. Foi justamente criada a contribuição para afastar a inconstitucionalidade que o Supremo reconheceu em relação à taxa de iluminação pública. Então, você não pode manter esse raciocínio. Então, esse entendimento estaria errado. Outros entendem que seria um terceiro gênero de contribuição, porque é uma contribuição que ela está vinculada a um serviço público. E aí, por isso, ela não se enquadraria no conceito de uma contribuição. Mas esse entendimento também não é de todo arrazoado. Por quê? A característica de uma contribuição é exatamente você pagar esse tributo para garantir o funcionamento desse serviço, que é um serviço plurimo. Ele não é um serviço específico para você. Por isso que, quando você paga a contribuição social, o seu pagamento não é só para a sua aposentadoria, é para garantir o funcionamento de todo o sistema de contribuição social. Quando você paga a contribuição profissional, ela não é só para atender o seu serviço, ela é para atender o funcionamento daquele serviço que engloba uma série de atividades da autarquia que vai regular a atividade profissional. A mesma coisa, a contribuição para a atividade econômica. Então, por isso que esse entendimento de que ela teria um outro gênero não sustenta, seria um novo gênero de tributo, não sustenta, porque ela tem toda a característica de uma contribuição, porque ela está voltada para atender o serviço de iluminação pública, que engloba uma série de atividades. Não é apenas a lâmpada estar acesa. Você precisa ter o pagamento da energia, o pagamento da manutenção de poste, manutenção dos equipamentos voltados para esse fornecimento da energia, manutenção para a troca das luminárias, troca de lâmpada. Então, é um serviço que ele se apresenta com essa iluminação na rua, mas que ele engloba uma série de outros serviços. O próprio serviço de você organizar o funcionamento da iluminação pública, planejar a expansão da iluminação pública, tudo isso é muito mais do que apenas ter a luz acesa. Tá? Então, na verdade, o melhor entendimento é que ele, sim, faz parte do gênero contribuições. Mas a competência para esse tributo é exclusiva dos municípios e Distrito Federal. Tá, joia, gente? Sobre as exceções aí, a competência para instituir as contribuições, né? A regra é a União, exceções. O Estado, o Distrito Federal e município, em relação à contribuição dos servidores para o custeio do regime próprio de previdência, e a outra exceção é dos municípios e Distrito Federal para instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Ok, gente? Alguma dúvida sobre a unidade 5? Podemos seguir em frente? Beleza, então a gente encerra a unidade 5 e vamos agora iniciar a unidade 6, tá? A unidade 6, ela não é tão extensa assim, ela também não tem grande complexidade, a gente não vai encontrar nenhum assunto aqui polêmico, ela está baseada, agora a gente vai caminhar somente dentro do Código Tributário, tá? Então, a gente vai iniciar a discussão da unidade 6, o objetivo aqui é estudar a relação jurídico-tributária. E a gente vai entender que essa relação jurídico-tributária, ela se apresenta através da chamada obrigação tributária.
E a obrigação tributária nada mais é do que essa relação jurídica que envolve o Estado de um lado, o contribuinte do outro, e, como toda obrigação, nós temos o quê? O sujeito ativo, o sujeito passivo e temos uma prestação. Existe uma relação jurídica base que vincula o sujeito passivo ao sujeito ativo, o sujeito ativo ao sujeito passivo, e existe uma prestação, algo que vai ser cumprido, dar, fazer, não fazer, pagar, restituir, né? E aí a gente vai perceber que, no caso da obrigação tributária, basicamente, nós tratamos da obrigação de pagar. Daqui a pouco, na semana que vem, a gente vai discutir a obrigação tributária, as espécies de obrigação tributária. Por enquanto, a gente precisa entender como vamos chegar na obrigação tributária. E o primeiro passo para a gente chegar na obrigação tributária é existir uma lei. É essencial a existência de uma lei e que essa lei ela estabeleça situações que vão gerar a cobrança de um tributo. Essas situações que vão gerar a cobrança de tributo são chamadas, tecnicamente, no direito tributário, de hipóteses de incidência. Hipóteses em que a norma tributária incidirá sobre o contribuinte ou sobre o responsável tributário. Então, falar de hipótese de incidência é tratar das situações que o legislador estabelece, ele pensa na cabeça dele, quais são as situações que vão poder gerar a cobrança de um tributo. Isso é a hipótese de incidência. A gente vai ver que a hipótese de incidência por si só não significa que você tenha que pagar um tributo. Por quê? A lei do IPVA diz lá, se você tiver a propriedade de veículo automotor, você vai ter que pagar o IPVA. Se você não tem esse carro, se você não tem um carro, não tem uma moto, essa lei não gera efeito para você. E, portanto, ela só fica no mundo da abstração. No seu mundo jurídico, essa lei não lhe atinge. Se você não tem uma empresa, né, você não é afetado em pagar a contribuição sobre o faturamento, que a gente acabou de falar, a COFINS. Por que eu não preciso me preocupar? Porque eu não tenho um faturamento. Para eu ter faturamento, eu tenho que ser uma pessoa jurídica e tenho que ter, né, um faturamento. Tem que ter lá, realizar vendas, realizar negócios jurídicos, e desses negócios jurídicos eu tenho ali o que a contabilidade chama de faturamento. Então, eu não preciso me preocupar porque eu não tenho empresa. Então, apesar de existir lá a previsão da COFINS, que ela incidirá sobre o faturamento, eu não sou alcançado por essa previsão, porque ela não me atinge, porque eu não pratico esse fato gerador, eu não tenho uma situação jurídica que vai se conformar com a hipótese de incidência, né? Então, eu botei aqui para vocês, né, exatamente que hipótese de incidência é a situação em abstrato que o legislador insere na lei tributária e, através dessa previsão da lei tributária, eu posso vir a sofrer a incidência do tributo se eu fizer o quê? Praticar um fato jurídico que se adeque à hipótese de incidência. Enquanto eu nada faço, eu não tenho nenhuma relação jurídica que se enquadre na hipótese de incidência, essa lei tributária, ela não me atinge, ela não me alcança. A partir do momento que eu praticar esse negócio jurídico, é que eu vou ter o negócio jurídico se conformando com a hipótese de incidência. E aí, quando isso acontece, isso dá nascimento ao que se chama fato gerador. E aí a gente vai ver semana que vem que o fato gerador tem esse nome, porque esse fato gerador, ou seja, esse resultado da combinação entre a hipótese de incidência com uma situação jurídica, faz nascer, ele é gerador porque ele faz nascer a relação jurídico-tributária. Então, para eu ter uma obrigação tributária, primeiro, eu tenho que ter uma hipótese de incidência. Além da hipótese de incidência, eu preciso ter o quê? Preciso ter, né, a situação jurídica concreta. Para dessa situação jurídica concreta, eu tenho o fato gerador. Enquanto não acontece isso, a obrigação tributária não existe. Se alguém lhe cobrar um tributo
que você não tenha realizado o negócio jurídico, ou que ele não se adeque à norma em abstrato, essa obrigação tributária ela é nula, certo? Por quê? Porque ela não tinha como ter nascido, já que não há concatenação entre a hipótese de incidência e a situação jurídica em concreto. Certo, gente? Sobre hipótese de incidência é isso, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Eu quis deixar bem separado, inclusive, para vocês entenderem a hipótese de incidência. E a semana que vem, quando a gente entrar com o fato gerador, isso vai ficar bem claro. Então, hipótese de incidência é o quê? Apenas a situação jurídica em abstrato que a lei tributária estabelece. Ponto. Isso é hipótese de incidência. Joia, gente? É um assunto, é um tema, por enquanto, está simples. Semana que vem é que a gente vai aprofundar. Né? Na verdade, a gente vai entrar nos outros institutos jurídicos da relação jurídico-tributária. O primeiro instituto jurídico é a hipótese de incidência. Ok, gente? Alguma dúvida sobre hipótese de incidência? Aí, na semana que vem, a gente vai tratar, né? Aí a gente vai falar de fato gerador, classificação de fato gerador, e aí vai falar de obrigação tributária. E aí, na última semana que a gente vai ter de aula, aí vamos entrar com capacidade tributária, solidariedade e domicílio tributário. Já estamos aí caminhando para o encerramento do nosso semestre. Certo? Então, semana que vem, fato gerador e obrigação tributária. E na outra semana, capacidade tributária, solidariedade e domicílio tributário. Ok, gente? Alguma pergunta? Ei, professor. Diga, Clarice. Sobre essa aula, você vai colocar exercício? Vou, daqui a pouco. Já vou liberar agora o estudo de caso. Ah, pois tá bom. Obrigada. Ainda vai ter o estudo de caso essa semana, na próxima e na última semana também. Certo? Então, quem ainda não fez, foi bom a Larissa falar, quem não fez nenhum estado de estudo de caso ainda está em tempo de garantir os 3 pontos, tá? Quem já fez alguns, ainda está faltando completar, não perca a chance que ainda tem essa semana, na próxima, na outra, certo? Mas toda semana, até a última semana, antes da nossa AV2, nós vamos ter estudo de caso, tá certo, Larissa? Então, se fizer agora, se fizer esse agora, que eu vou liberar agora, fizer o de semana que vem, o da próxima, garante os 3 pontos, ainda que não tenha feito os anteriores, tá bom? Lembrando que o prazo é até amanhã, 23h59, e eu já elasteço o prazo até domingo, 23h59. Quando vocês vão lançar lá o arquivo de vocês, se você deixar para lançar sábado, você vai ver lá que ele vai dar uma mensagem que foi enviado fora do prazo, mas não tem problema, porque eu deixo ele aceitar. Eu só bloqueio a partir de 23h59 de domingo, ou seja, de domingo para segunda, né? Então, não deixem, ainda que não consiga fazer amanhã, o ideal é fazer amanhã, aproveitar os 50 minutos da aula assíncrona para fazer, tá bom? Eu já vou liberar aqui agora. Tem raiva. Oi, quem está com raiva? Como é que é? Passou a raiva aí da pessoa. Vamos lá. Já estou liberando aqui o estudo de caso. Pronto, acabei de liberar aqui na plataforma, tá? O estudo de caso está no final da unidade 5, tá? O estudo de caso vai tratar de empréstimo compulsório, por isso que ele está na unidade 5, tá bom? Na unidade 6 não tem, mas esse último vai estar para vocês a última atividade da unidade 5, tá bom? Tá? Que ele vai tratar de empréstimo compulsório. Podem olhar que vai estar lá. Acabei de liberar agora. Deixa eu rodar aqui a frequência. Se ninguém tiver pergunta, né, eu vou então rodar aqui a frequência e encerrar o nosso encontro síncrono, tá bom? Eu vou rodar aqui a frequência. Ok? Já rodei a frequência, gente. Bom, se ninguém tiver pergunta, então a gente encerra agora o nosso encontro, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Maiana, tá, vou anotar aqui, tá?
Eu vou ver se não, de repente ela não. Eu rodei agora, mas se ela caiu antes, mas de qualquer forma, diga para ela não se preocupar que eu vou lançar a presença dela, tá bom, Matheus? Ok, gente, então, tudo de bom, muito obrigado, boa noite, né, e até a próxima quinta-feira, tá joia? Um abraço, não deixem de fazer o estudo de casa aqueles que ainda não cumpriram os três para atingir os 3 pontos. Faltam bem poucos que ainda não cumpriram ainda tudo, tá bom? Boa noite a todos e um abraço até o nosso próximo encontro síncrono. Até quinta-feira que vem.